Nós temos falado algumas quartas-feiras sobre quarta-feira de guerra, quarta de guerra. Eu abri essa campanha a pedido do nosso pastor Anderson, falando sobre guerra, falando quem era o nosso principal inimigo na guerra. E esse principal inimigo, quem estava aqui? Quem ouviu essa mensagem? Levanta a mãozinha assim. Quem lembra quem é o principal inimigo do homem? Sou? Eu. Sou eu, Anderson Mendes, não. É você. Você é o seu principal inimigo. Aí você fala, não, mas não é o diabo. O diabo é o segundo principal inimigo. Por quê? Porque o diabo só trabalha com a arma que você dá. Se você der armas para o diabo, ele vai trabalhar com armas que você deu. Então o seu eu, a sua concupiscência, a sua vontade, o seu mau desejo, a sua natureza, o seu DNA, tudo isso faz de você o seu principal inimigo. Martim Lutero diz em um dos seus livros que ele levantava todas as manhãs e expulsava dele mesmo os seus demônios. Dizia assim, sai de mim, Satanás. Eu gosto de pensar nisso, não de maneira literal, como que ele diz que expulsa demônios, como se estivesse endemoniado, não. Mas eu gosto de pensar nisso, que ele estava dizendo que o seu desejo era tão profundo para o erro, que todas as manhãs ele levantava e repelia, oprimia o seu desejo. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma guerra que também é interna e que é uma fração das nossas angústias, é uma fração dos nossos dilemas, é uma fração do que nos impede de alcançar 100% do que é o propósito de Deus para mim e para você. E para tanto, eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 14, o versículo 22. E se você não leu a Bíblia hoje ainda, eu não vou fazer você levantar a mão. Mas hoje você vai ler quase um capítulo inteiro. Mas se eu fosse mais covarde um pouquinho, eu ia falar assim, quem não leu a Bíblia ainda hoje, levanta a mão, não vou fazer. Não preocupa. Porque o Evangelho e a graça de Deus, ela não tem por intenção de envergonhar ninguém. Quando vocês veem alguém sendo envergonhado publicamente, isso não vem de Deus. Isso possivelmente é ou do homem ou do inimigo mesmo, do diabo. Um dos dois, ou natural, do homem natural, ou é do diabo, porque Deus não envergonha ninguém. Se Deus tiver que chamar a sua atenção, Ele te chama em particular e não em público, porque Deus é educado. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Todos acharam? Amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo.
e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicaram-lhe que apenas pudessem tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Que penso que você leu quase um capítulo inteiro hoje da Bíblia. Eu disse para vocês que ia falar sobre um detalhezinho que é o que nos trava, que é aquilo que nos impede de alcançar o potencial, de desbloquear o potencial que Deus tem conosco, ou potencial, ou plano, ou projeto, ou ministério. Alguns chamam de chamada, outros chamam de vocação, enfim. Certo que Deus tem um plano traçado para a sua vida. E algumas coisas nem sempre parecem que são plano de Deus. É ou não é? Tem coisa que você olha e você diz: isso não pode ser plano de Deus. Cadê as câmeras? Porque eu estou numa pegadinha. Pode sair. É um programa de televisão que está me sacaneando. O que é? Porque tem coisa na vida que parece pegadinha. E você não imagina que pode ser plano de Deus. Você não imagina. Eu acredito que os discípulos, quando estavam na água, no barco, neste barco, eles, em algum momento, a Bíblia ela é objetiva, então não conta os pormenores, mas eu acredito que em algum momento da discussão, de tipo, é um fantasma, não é? Porque não foi de imediato. Quem está ali andando é um fantasma. E de repente começaram a discutir entre eles: é um fantasma, não é? É um peixe voador? Quem é que está vindo? E aí ouve Jesus dizendo: sou eu. Não tenho medo, tenho coragem. Sou eu. E eu acredito que pode ter se desencadeado ali no meio uma discussão entre eles. Não, Jesus. Mas para que Jesus viria andando sobre as águas no meio de uma tempestade? Para que? Não é Jesus. Não é possível. Não é Jesus. E o que me faz pensar que esse diálogo aconteceu? O fato de Pedro querer tirar a prova dos 9. Não foi Pedro que falou: Senhor, se és tu, manda que eu vá, eu contigo. Pedro quis tirar a prova dos 9. Ele pensou: meu amigo, para quem já está sujo, já estou no mar, já estou no barco, já está ventando, a onda já está fustigando aqui, a gente já está numa luta terrível, já está todo mundo cansado, a gente já vai morrer mesmo? Eu vou tirar a prova. Vamos ver. Eu não sei como é que está a sua situação hoje. Eu não sei o que você está passando. Mas talvez você está nesse ponto. Talvez você está olhando para a situação e está dizendo assim: eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer e eu não estou ligando mais para o resultado. Venha o que vier, problema. Estou nem aí. Estou nem aí. Antiga essa, né? Venha o que vier, eu não estou nem aí. Talvez você já está nesse ponto. Mas deixa eu voltar atrás um pouquinho com vocês, para mostrar para vocês que tudo existe dentro de um propósito. Quando você pega o Evangelho de João, essa mesma história, você vê que Jesus, ele, antes de acontecer tudo isso aqui, ele vira e dá duas instruções. Uma é para a multidão. Você vê que quando eu começo a ler o versículo 22, Jesus diz assim: despediu a multidão e mandou os seus discípulos irem,
mar adentro. No Evangelho de João, Jesus diz assim, insiste com os discípulos. Os discípulos falam, não, Senhor, nós não vamos te deixar. Jesus fala assim, vai, vocês têm que ir, vão. É para ir, sem mim. Eu não vou com vocês, eu vou ficar. E vira para a multidão e fala assim, vocês estão aqui, atrás de mim, porque vocês não têm o que comer. Aí você fala assim, ok, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida eterna, beleza, tá bom então. Não, Jesus estava falando não tem o que comer no literal, porque já tinha multiplicado os pães 2 vezes. Então o povo sabia que havia uma fonte de comida de graça, e estava indo atrás. Aí Jesus vira e fala assim, vocês, multidão, vocês estão aqui porque vocês não têm o que comer. Mas dessa vez, não. Vão embora. Vocês vão embora. Não vão ficar aqui, não vou ficar aqui. Vai embora. E com os discípulos ele fala a mesma coisa. Vocês, discípulos, vão também. Vão também. É quase paternal a instrução de Jesus. Quase paternal. Eu gosto muito de assistir Discovery Channel, National Geographic, esse negócio tudo. E um dia eu estava assistindo a Vida das Águias. E a águia, ela coloca 2 ovos e os 2 filhotinhos nascem. Só que existe uma probabilidade muito grande de só sobreviver um filhote. Em alguns raros casos, os 2 filhotes sobrevivem. Por um processo de seleção natural, o mais fraco é morto pelo mais forte. Por uma questão óbvia, o mais forte quer se alimentar mais, vê a oportunidade de matar o irmão mais novo, mais frágil, e ele mata o irmão já no ninho. Não é sobre isso que eu quero falar, do processo de paternidade. É sim, quando esse mais velho, mais forte, ele cresce, e chega a hora dele voar. E chega o momento dele voar, que a mãe águia pega aquele filhote e começa a empurrar do ninho. Começa a empurrar. Para ele não ficar no ninho, para ele sair do ninho. Em alguns casos, a estratégia da mãe é muito simples. Ela olha para o filhote, vê que o filhote já tem envergadura suficiente para voar. Ele vai chegando com o filhote na ribanceira, dependendo de onde está o ninho, normalmente é nas rochas. E aí ele pega e empurra o filhote cair em queda livre. E no meio da queda, ele vai aprender a voar. Ou ele aprende, ou ele vira pasta de águia. Os 2, 1. Aí ele aprende. No outro caso, conforme for o ninho, a mãe águia espera o filho começar a se aventurar um pouquinho, e quando ele sai do ninho um pouquinho, ela vem e joga um ramo cheio de espinho dentro do ninho, para o menino não ficar, o filhote não ficar. Parece doloroso, parece covarde, parece insano, parece qualquer coisa, parece desumano. Mas muitas vezes, para que você amadureça, para que o seu ministério amadureça, para que a sua vida cristã amadureça, para que o seu casamento amadureça, para que os seus relacionamentos amadureçam, para que a sua escola, o seu ambiente, o seu trabalho entenda que você amadureceu, muitas vezes é necessário pairar sobre você o sentimento que pairou em Cristo na cruz, quando ele disse assim: Deus meu, por que me desamparastes? E quantas vezes você se sente desamparado? Quantas vezes você sente que
Parece que você está numa pegadinha. Você fala assim, não é possível. De novo não. Aconteceu de novo. Fracassei de novo. De novo a sombra da dúvida paira sobre a minha vida. De novo a sombra da incerteza. De novo a sombra da decepção. De novo a sombra do medo. De novo a tempestade. De novo as ondas. De novo o vento. De novo e de novo. E aí você fala, não pode ser. Alguma coisa tem de errado. Certo é que em alguns casos, Deus permite que você passe por tudo isso, para que a sua alma seja forjada, para que o seu caráter seja forjado, para que a sua identidade seja forjada nas mãos do Senhor. E quando você superar tudo isso, quando você passar por tudo isso, aí não tem quem te para, não tem quem te segura, porque você foi forjado pelo caráter de Cristo. Você passou na melhor escola que você poderia passar. É a escola da graça. Você passou pela melhor escola que você poderia passar. A escola do recomeço. Uma das características que eu mais admiro nas pessoas de sucesso chama-se resiliência. Resiliência é a capacidade de se readaptar. Resiliência, a água, por exemplo, é o material mais resiliente que existe. Se eu colocar nesse copo, ela fica no formato do copo. Mas se eu derramar no chão, ela fica no formato que está lá no chão. Ela é resiliente. Ela se adapta. E o que fazer para a gente adquirir pelo menos um pouco dessa resiliência? Presta atenção. Eu não estou falando para você negociar os seus conceitos morais. Não é isso. Conceito de moralidade. A Bíblia nos dá um norte. O que é certo e o que é errado é errado. Não negocie moralidade. Não negocie com o pecado com a desculpa que está sendo resiliente. Não faça sociedade com quem é devasso, com desculpa que está sendo resiliente. Não se associe com estes, que se dizem crente, mas na verdade são devassos. É o que o apóstolo Paulo diz, não estou falando nada demais além da Bíblia, é Bíblia. Com estes nem sequer comais. É o que a Bíblia diz. Resiliência não é para conceito moral. Resiliência é para se adaptar às dificuldades da vida. E uma das coisas que nos impede de trabalhar essa resiliência se chama medo. O medo nos impede de trabalhar a resiliência. O medo em algumas características. O medo, por exemplo, de perder o status quo. Status quo é o status social. Status quo é como a sociedade te vê, nem sempre refaz aquilo que você é de verdade. Mas todos te veem como tal. E quem é você para perder esse status? Quem é você para perder esse conceito? E aí eu te pergunto, você está disposto a entregar a sua reputação nas mãos de Cristo? Você está disposto? Você está disposta a entregar a sua reputação nas mãos de Cristo? A entregar o seu status quo nas mãos de Cristo? Você está disposto? Para alguns, se rebaixar é andar de ônibus, que é uma coisa mais normal do mundo.
mais natural do mundo. Não tem vergonha nenhuma. Não tem problema nenhum. Mas para alguns, andar de ônibus é se rebaixar. Para outros, morar num bairro mais pobre é se rebaixar. Mais humilde, mais longe da praia. Mais carente. É vexame. É ruim, porque ele já fez um status. Ele precisa manter. A máscara dele não pode cair. Se cair a máscara, para uns, mudar de um apartamento que tem 3 quartos para passar por uma kitnet, Deus que me livre, nunca, jamais faria isso. Não posso. O medo de perder o status social. O medo de como estão me vendo, como vão me ver. Alguns, no afã de querer ser visto e ser notado, se auto-intitulam. Se auto-intitulam mestres, se auto-intitulam doutores, se auto-intitulam poliglotas. Se auto-intitulam. E às vezes a única pessoa que engana é a si mesmo. O resto está todo mundo vendo que não tem nada daquilo, que é uma farsa, que é uma grande mentira. Mas ele precisa manter o status, pelo menos para ele mesmo, pelo menos para ela mesma. Precisa manter. Porque o medo o impede de olhar no espelho e enxergar quem realmente eu sou. Quem realmente eu sou de verdade, na intimidade da minha casa, sozinho, dentro do meu quarto. Quem eu sou, é esse que você é. Você não é o pastor que está aqui em cima de terno e gravata, não. Você é quem é, você é dentro do seu banheiro, dentro da sua casa. Esse é você. Eu não sou esse bonitinho aqui, não. Tem alguém que diz, é assim. Eu ouvi, Moisés. A persona, a personalidade. O Senhor Jesus, Ele me conhece tão bem. Ele me conhece melhor que a mim mesmo. Ele te conhece melhor que a você mesmo. Ele sabe das suas mazelas de maneira tão tremendamente, tão grandiosamente, que Ele me usa, que não sei nada da sua vida, para falar com você. Dentro do que você precisa ouvir. Deixe o medo de fora, para que a máscara caia. Deixe o medo de fora, para que você possa mostrar quem você é de verdade. Mas você não precisa mostrar para ninguém quem você é de verdade. Você só precisa reconhecer para um só, Jesus Cristo, quem você é de verdade. No dia que você reconhecer quem você é de verdade para Jesus, Ele vai te mudar. Ele vai transformar você em quem Ele planejou que você fosse. Ele vai transformar você no projeto 100% Jesus. O plano dele vai se cumprir na sua vida. Mas o medo te trava. Você quer ver? O medo de estar errado. É um outro medo que te trava. O medo de estar errado, o medo de fazer errado, o medo de errar, o medo disso, o medo daquilo outro. Ele te trava tanto. Medo de fazer, medo de dar errado, medo de arriscar, medo. Eu conheço uma senhora
Vou falar o currículo dela. Professora de matemática. Já viajou 5 países. Crente. Mãe, avó, tia, esposa. Formada em teologia. Pensa numa pessoa que tem um currículo ilibado. Nunca tirou a habilitação. O maior sonho dela é dirigir um carro. E aí eu perguntava, mas fulana, por que você não entra na autoescola para aprender a dirigir? A resposta dela para mim, sabe qual foi? Eu tenho medo de ficar reprovada. Os netos dela só tiram 9 e 10. Se tirar 8,5 é castigo. Põe de castigo. Porque eles têm que ter as melhores notas sempre. Eles não podem reprovar, eles têm que passar. O medo da avó é de ser reprovada. Então, na menor possibilidade que ela veja que existe dela ser reprovada, ela nem tenta. Nem tenta, porque pode ser reprovada. Talvez para você é uma bobagem. Talvez para você é assim, que isso? Que bobagem. Só que para ela é um conflito interno. Assim como talvez na sua vida alguma coisa, na minha perspectiva, é uma bobagem. Mas para você é um conflito interno. Mas para você existe uma dificuldade. Talvez para você o status social tenha um peso gigantesco que para mim não tem. Talvez para você a necessidade de estar sempre bem vestido, que talvez para mim essa necessidade seja uma bobagem. E aí eu uso uns tênisinhos assim, tá vendo? 1900 Guaraná de rolha. É? E tem dia que minha esposa fala, Anderson, você vai com esse tênis, pelo amor de Deus. Eu falo, minha filha, ninguém vai olhar para o meu tênis, não. Agora está olhando porque eu falei, né? Até eu falar, ninguém tinha olhado. Mas o medo, em diversas atitudes, e até o medo de tomar uma atitude. Porque você não sabe a consequência. Você não sabe o que vai vir. Só que Pedro, ele consegue ultrapassar o momento da tomada de decisão. Isso é muito importante. Diga dentro de você mesmo, não precisa falar em alta voz, não, mas diga dentro de você mesmo. Eu preciso tomar decisões. Você precisa tomar decisões. E decisões que só você pode tomar. Só você pode tomar a decisão que você tem que tomar. Ninguém mais. Ninguém mais pode tomar a decisão que rumina dentro do seu coração. Ninguém mais pode decidir este negócio por você. É só você mesmo. É só você mesmo que pode decidir o que precisa ser decidido. E por se tratar de algo tão sério, você protela. Você dá tempo. Você empurra com a barriga. Você diz assim, vamos esperar mais um pouquinho. Você diz assim, não, eu não preciso decidir agora. Talvez alguns dos discípulos falaram assim, será que é Jesus? Eu não me arrisco, eu não vou falar se é ou se não é. Só que Pedro rompeu uma barreira. Ele falou assim, eu vou tomar uma decisão agora. Eu vou fazer uma prova. Se for Jesus, ele está andando sobre as águas, porque não tem outro barco.
eu não estou vendo barco, eu não estou vendo remo, eu só estou vendo um sujeito em cima da água. Então, se é Jesus, ele acabou de multiplicar, fazer 2 multiplicações de pães e peixes, lá atrás. Ele é capaz de andar sobre as águas. Eu sei que ele é. Agora, se é Jesus, vai fazer eu andar também. Vai me fazer andar também. E aí? Tomou a decisão. Por mais dura que seja, tome a decisão. Por mais duro que possa parecer, por pior que possa parecer, tome a decisão. Depois que você tomar a decisão na sua vida, depois que você decidiu o que está no seu coração ruminando, ah, meu filho, as portas do céu vão se abrir para você. Jesus vai fazer você andar sobre as águas. Eu não sei qual é a água que você tem que andar. Eu não sei se você tem que andar sobre a água de um novo emprego. Eu não sei se você tem que andar sobre a água de um novo relacionamento. Mesmo, não é para separar ninguém não, pelo amor de Deus. Mas uma nova etapa de relacionamento na sua vida. Eu não sei qual que é. Talvez você está dizendo assim, meu casamento está tão monótono. Perfeito, tome a decisão certa, porque Deus vai mudar o rumo do seu casamento. Você não crê? Eu creio para você. Vai na minha fé que vai acontecer. Vai no que eu estou te dizendo. Sabe por que eu posso falar isso? Porque a Bíblia me autoriza. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que eu estou pregando aqui é a palavra de Deus e transforma a sua vida. Mas tome a decisão. Enquanto você não tomar a decisão, por mais difícil que possa parecer, por mais arriscado que possa parecer, algumas decisões são arriscadas. Algumas decisões vão parecer que vão colocar você entre a cruz e o punhal. Algumas decisões vão ser muito difíceis de ser tomadas. A decisão de Pedro foi uma decisão muito difícil. A decisão de Pedro foi muito difícil de ser tomada. Mas foi o começo de um novo caminhar. Eu não sei qual decisão você tem que tomar, não. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que talvez a decisão que você tenha que tomar é tão simples como, por exemplo, desligar um modem de internet. É tão simples que talvez seja passar por outra rua, ao invés de passar na rua que você sabe que habita o começo da sua queda. É simples. Muda o caminho. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Pareceu mal, foge. Foge da aparência do mal. Algumas decisões, talvez, significa ficar sem rede social um tempo, ficar sem internet, ficar sem Facebook, ficar sem Instagram, ficar sem Snapchat. Como essas coisas têm tirado o tempo da igreja. Como essas coisas têm tirado a privacidade da igreja. Como essas coisas têm roubado a glória que é de Deus e entregue a homens. Eu vejo as redes sociais hoje como as esquinas que Jesus via os fariseus e publicanos.
Aí você falou, não entendi. Quer saber? Um dia Jesus falou assim, vem os fariseus, fazem jejum e saem, vão para as ruas e vão para as esquinas e começam a orar em voz alta. E diz assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou negro, eu não sou escravo, e eu não sou essa casta que não tem entendimento. Obrigado por eu ser quem eu sou, Senhor. Eles oravam assim nas esquinas. Estou jejuando, Senhor. A lei de Moisés mandava jejuar uma vez por ano. Eles jejuavam 3 por semana, para serem zelosos. Só que não jejuavam em secreto. Faziam isso para se mostrar. Talvez alguém está dizendo assim, não, mas a gente anuncia no Facebook, no Instagram, para evangelizar. No dia que alguém disser assim, eu aceitei Jesus através do Facebook. Amém. Concordo com você. Então posta tudo no Facebook. Coloca toda a sua vida lá. Se você está evangelizando no Facebook, cadê os discípulos? Cadê o seu rebanho? Se você não sai do Facebook, não sai do Instagram, não sai do Snapchat, é para evangelizar, então cadê? Traz, para a gente poder discipular. Mas está tudo tomando tempo da igreja, tomando tempo dos crentes, tomando a glória que é de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Jesus. É para Jesus e é de Jesus. Só que a gente tem medo de tomar a decisão de não seguir o mesmo rumo das demais pessoas. E a gente segue. A gente segue cego. Todo mundo posta, todo mundo faz, todo mundo age assim, todo mundo tem, todo mundo é assim, por que eu não posso ser? O que você quer? Você quer o que todo mundo tem? Ou você quer algo diferenciado da parte de Deus? Você quer o diferenciado, então faça o diferenciado. Ore em secreto no seu quarto, busque a Deus na sua intimidade, revele ao Senhor quem você é, assim como Davi fez, falou, Senhor, tem misericórdia de mim, assim como Isaías fez, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio do povo, e tenho um lábio impuro e habito no meio do povo de impuros lábios, esse sou eu, Senhor, esse sou eu. Não só meus lábios são impuros, mas o povo que está ao meu redor também tem lábios impuros. Ou seja, eu sou fruto do meio, Jesus, Senhor, Deus. Pega a Bíblia, vamos ler. Isaías falou isso. Ele reconheceu que os lábios dele eram impuros. Quando você reconhece a sua impureza, o Senhor Jesus trabalha em seu favor. Ele muda a sua história. Ele faz acontecer por você, porque Ele já era Deus e continua sendo Deus na sua vida. Mas você precisa reconhecer. Mas você precisa dizer. Você precisa anunciar a Ele as suas mazelas, a sua incapacidade, o seu medo de tomar decisões, o seu medo de mudar, o seu medo de ser resiliente, o seu medo de arriscar, o seu medo de tentar andar sobre as águas. Olha, tá difícil, a luta é aguerrida, a batalha é dura, a guerra é sem cessar, sim, mas Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra de Jesus, você crê nisso? Nós temos aflições sim, nós temos medo sim, e da maneira mais primitiva possível, o medo é um mecanismo de defesa, é o que te impede de fazer bobagem. Imagina uma pessoa que não tem medo de altura, possivelmente pode morrer caindo de cima de um edifício.
Então o medo em sua essência primitiva é um mecanismo de defesa. Mas o que você não pode fazer é deixar esse medo tomar conta da sua vida, te travar, te impedir, te moldar nos parâmetros do medo. Não, você não pode ser moldado pelo medo, você é moldado pela cruz de Jesus. Você é moldado pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Você é moldado pela palavra de Deus e não pelo medo. Não pelo medo de mudar, não pelo medo de arriscar, não pelo medo de tomar decisões. Não, não tenha medo. As mudanças vêm. As mudanças acontecem. De repente Pedro está dentro do barco. No outro momento, ele está sobre as águas. Mudança. A gente não sabe o tamanho do barco. A gente não sabe o salto que ele teve que dar. A gente não sabe o impacto que ele recebeu ao bater na água. A gente não sabe. Pode ter sido curtinho, mas pode ter sido longo. A queda do barco até a água pode ter sido longa. Pode ter doído as juntas. Pode ter doído as pernas. Pode ter machucado o joelho, o calcanhar. Talvez você está se sentindo ferido nessa noite. Ferida. O percurso do barco até a água, para andar com Jesus na água, te machucou. Tranquiliza o seu coração. Essa ferida vai cicatrizar e você vai levantar mais forte, glorificando o nome do Senhor Jesus. Depois que você tomar a decisão, a guerra não finda não. Depois que você tomar a decisão, depois que você vencer a barreira do medo, depois que você entender que é preciso resiliência nos momentos da vida, uma hora você está com dinheiro na conta, mas outra hora você está sem nada. E aí? É na hora que você está sem nada, você deve dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter em abastança e posso não ter nada, que o nome dele eu não nego. Eu posso ter para ajudar o próximo e posso não ter para ser ajudado pelo próximo, que eu sei que tudo vem dele. O que eu tenho e o que eu não tenho vem dele. Se eu tenho para ajudar o próximo, a glória é dele. Se o próximo tem para me ajudar, a glória é dele. Se eu estou com medo e eu venço o medo, a glória é dele. Se eu uso máscara e a máscara cai, a glória é dele. Se eu sou abençoado, a glória é dele. Mas se vem a adversidade, a glória é dele. É dele, é dele, é dele. Você crê, glorifica o nome dele. Dele. Depois que você tomar a decisão, não vai ser fácil. Depois que você toma a decisão, tem ainda o percurso até a água. Tem o impacto. Tem a caminhada, que é em outro tipo de terreno. Você está acostumado a caminhar nesse terreno aqui, ó. Mas a caminhada na areia é diferente dessa caminhada aqui. É ou não é? Se eu for no calçadão correr, eu corro o calçadão da Praia da Costa todo, modéstia à parte. Mas se eu for pela areia,
eu só consigo ir até a metade, porque o terreno é diferente. Mas se um dia Jesus virar para mim e falar assim: vou fazer um negócio extraordinário com você, você não vai correr hoje no calçadão. Eu vou falar: não, Jesus, não. Vou correr na areia. Não, nem na areia. Você vai correr hoje comigo é na água do mar. É outro terreno. É outra estrutura. E a caminhada, às vezes, no mar, por ser outro terreno, por ser outro ambiente, por ser outra estrutura, te faz duvidar. Pedro tomou decisão, pulou do barco, sofreu o impacto, caminhou na água, e no meio do caminho, duvidou. Opa! Porque na sua caminhada sobre as águas, todo o entorno em volta, todo o entorno vai estar turbulento. Em volta de Pedro tinha onda, tinha vento, tinha água, tinha pancada, tinha barulho, pancada de água, tinha o grito dos discípulos, tinha a euforia dos discípulos atrás, tinha tudo. Na sua caminhada, depois da tomada de decisão, vai ter um monte de coisa também, para tirar você do foco, para fazer você olhar para você mesmo. E ele começou a olhar para ele. Ele duvidou de quê? Ele duvidou de Jesus? Não, ele não duvidou de Jesus, ele duvidou dele. Será que eu sou capaz? Não. Talvez você está duvidando de você, da sua capacidade, do plano de Deus para você. Talvez você fale assim: ministério? Que ministério é para esses meninos aí que já estudaram teologia, que estão já enganjados. Não é para mim. Para mim não. Igreja? Não, esse negócio de igreja não é para mim. Está olhando para você. Não olhe para você. Olhe para a maneira como o Espírito Santo de Deus olha para você. Olha para o plano que Deus tem para você. É Deus que tem um plano para você. Não é o seu plano, é o plano de Deus. Aí você fala assim: mas tem isso? Tem. O salmista também diz: Senhor, de forma absurdamente assustadora o Senhor me formou no ventre da minha mãe, e antes que os meus dias acontecessem, tu já o conhecias e o colocou todos eles no seu livro. Existe um livro de Deus escrito com o seu nome, com todos os planos de Deus para você anotado. E a maneira única que existe de você descobrir quais são esses planos é através da oração e do jejum. Quer descobrir os planos de Deus para a sua vida? Ore, jejum. Um dia Jesus estava falando assim: não tem nada disso, é? Um dia Jesus estava passando e ele falou assim: eu vou passar pela Samaria. Os teólogos de plantão sabem disso. E aí, os discípulos falaram: você vai pela Samaria? Para que você vai em Samaria? Nenhum judeu passa por Samaria. Aí Jesus, qual a resposta de Jesus? Eu preciso passar por Samaria, porque no livro está escrito que por lá eu passaria. Você é projeto de Deus. Só que às vezes o seu livre-arbítrio faz com que você faça escolhas equivocadas e que você tome decisões equivocadas. Mas nessa noite,
Você vai orar comigo. E você vai vencer a guerra do medo. Você vai vencer o medo que te impede de tomar decisões. Você vai vencer o medo que te impede de agir da forma como Jesus escreveu no livro antes mesmo de você nascer. Combinou com você mesmo. Tudinho. Você crê? Não estou vendo. Você crê? Só os que creem que isso é possível. Só os que creem que isso é possível. Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Agora, se essa palavra atingiu pelo menos uma área da sua vida que você precisa tomar decisões, presta atenção. Se essa palavra atingiu pelo menos uma área da sua vida que você precisa tomar decisões e você tem protelado, sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu vou orar com você. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras?